Existe um fenômeno muito interessante que eu tenho observado ao longo desses anos, acompanhando pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado. E o mais bizarro é que eu identifiquei que eu também estava passando por esse fenômeno muito interessante que eu chamo de síndrome do afogamento. Então, hoje, em Diário de uma Doutoranda, vou falar um pouquinho sobre o que eu chamo de síndrome do afogamento. Vou falar quais são os principais sintomas, né, para você se observar. Vou dar algumas dicas para a gente poder, então, sair desse problema e seguir com a nossa tese ou com a nossa dissertação com mais tranquilidade. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Olá, acadêmica, eu sei, né? Eu cantando, eu sou uma excelente doutoranda. Brincadeiras à parte, hoje eu vim falar sobre um fenômeno que eu tenho observado com muitas pessoas ao longo desse tempo que eu tenho acompanhado mestrandos, mestrandas, doutorandos e doutorandas, e eu identifiquei que eu estava passando por isso no último mês, quando a minha orientadora me mandou um e-mail, e eu resolvi falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso canal. Eu chamo isso, esse fenômeno, de síndrome do afogamento. Não tem nenhuma base científica ou evidência, é só um nome que eu dei para identificar algo que acontece com as pessoas quando estão fazendo mestrado, doutorado. Eu não sei por que motivo, mas é muito claro quando isso acontece. Assim, eu vejo com muita frequência isso acontecendo, que eu chamo de síndrome do afogamento. Por que eu chamo dessa forma? Quando eu era criança, adolescente, eu fiz muito natação. E quando eu fazia natação, fiz durante muitos anos natação, os professores de natação sempre diziam assim para nós: olha, vocês sabem nadar, vocês fazem natação, mas se você vê uma pessoa se afogando, ou no mar, ou numa piscina, você não tem treinamento para ir lá tentar salvar essa pessoa que está se afogando. Porque uma pessoa, quando ela está se afogando, ela entra em um estado de pânico. Então, a pessoa que vai salvar uma outra pessoa, ou que vai tentar salvar uma outra pessoa que está se afogando, ela precisa ter um treinamento para saber como abordar essa pessoa, como acalmar essa pessoa e como retirar essa pessoa da água sem colocar a pessoa em risco e a própria pessoa que está salvando em risco. Por isso que existem salva-vidas na praia, porque essas pessoas, esses salva-vidas, eles são treinados para entrar no mar, ir lá, conversar com a pessoa, retirar a pessoa da água sem se colocar em risco. Por que isso? Porque a pessoa que está se afogando, ela entra num estado de pânico tão grande que, além de ela não conseguir se ajudar a sair da água, ela pode afogar as outras pessoas que estão tentando salvá-la. Por isso que é tão delicado quando a gente fala de questão de afogamento. Claro, eu não sou uma pessoa especializada nisso, mas quando eu era criança e adolescente que fazia as aulas de natação, eu lembro muito dos professores, né, das professoras, instrutores e instrutoras nos dizendo assim: olha, vocês são pessoas que sabem nadar, que fazem natação, mas se você vê algum caso de uma pessoa que está se afogando ou numa piscina ou no mar, você precisa chamar uma pessoa, um guarda-vidas, um salva-vidas, para que essa pessoa, então, possa fazer o procedimento de salvamento da pessoa que está se afogando, porque senão a gente vai tentar ajudar e pode acabar, mesmo sabendo nadar, pode acabar engolindo água ou até se afogando junto. Mas antes de eu falar por que eu chamo de síndrome do afogamento esse fenômeno e o que é esse fenômeno que eu chamo de síndrome do afogamento, para tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, o que eu chamo de síndrome do afogamento? Eu tenho observado ao longo desses anos que eu acompanho pessoas que estão no mestrado e no doutorado, que em alguns momentos, em algumas situações, as pessoas elas ficam tão desesperadas para fazer o que elas precisam fazer, que elas não conseguem receber ajuda de outras pessoas que estão tentando ajudá-las. É muito incrível isso. Às vezes vem pessoas assim, praticamente desesperadas, ou por causa do prazo, ou por causa da quantidade de tarefas, ou porque realmente não sabe por onde começar e vem pedir ajuda. E a gente olha, quem sabe você faz assim, quem sabe você faz assado, e a pessoa, não vou fazer isso porque eu não quero, não vou fazer isso porque não dá tempo, não vou fazer isso porque não sei o quê.
A gente está tentando ajudar com a nossa experiência, com tudo que a gente já tem visto, dando sugestões, e as pessoas elas estão numa situação de altíssimo desespero que elas não conseguem respirar fundo, parar e pensar, opa, só um pouquinho, vamos ver por que eu estou assim? Será que a quantidade de coisas que eu preciso fazer é tão grande? Será que o que essa pessoa está me dizendo não tem algo que eu possa usar para melhorar a minha condição e fazer as minhas atividades com um pouco mais de calma? Por isso, mais ou menos, que eu chamo de síndrome do afogamento isso. Porque às vezes a pessoa está tão desesperada que por mais que a gente tente ir lá e ajudar ela a parar de se afogar, né, retirar ela da água, ela não consegue compreender que essa pessoa está ajudando ela, não consegue nem ouvir. Aconteceu recentemente que eu fiz um vídeo sobre diário de pesquisa e aí uma pessoa respondeu embaixo assim, não, para mim eu vou perder tanto tempo fazendo isso que nem adianta eu fazer. Quando eu estava no mestrado, no início do mestrado, eu lembro quando eu conheci o Mendeley. A primeira vez que me falaram do Mendeley, o gerenciador de referências bibliográficas do Mendeley, eu pensei assim, nossa, eu vou demorar tanto tempo fazendo as citações, usando esse Mendeley, organizando tudo nesse Mendeley, que eu prefiro fazer na mão. Esses poderiam ser chamados de os pequenos sintomas dessa síndrome do afogamento que eu comento, né? Às vezes a gente totalmente descarta uma possibilidade de algo que realmente vai nos ajudar, porque a gente está tão desesperado com coisas que a gente precisa fazer, e essas coisas nem são tão grandes assim. E no caso do afogamento, se a pessoa ela simplesmente se acalmar, teoricamente, né? Claro, existem várias situações, e a minha ideia aqui não é discutir a questão do afogamento, até porque eu não sou uma pessoa técnica para isso, então, por favor, nessa questão eu não estou aqui discutindo sobre a questão do afogamento em si, eu só uso essa analogia para tentar explicar esse fenômeno que acontece com pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado. Teoricamente, no afogamento, se a gente se acalmar, a gente vai boiar na água, não é? Em vez da gente ficar se debatendo, se a gente se acalmar, a gente vai boiar na água. É mais ou menos isso que acontece com essas pessoas que estão nervosas ou muito atribuladas, preocupadas com muitas coisas que têm que fazer. Se elas simplesmente pararem por 1 minuto e respirarem fundo, talvez fazer uma lista de tudo o que precisa fazer e olhar com calma aquela lista e tentar racionalizar as atividades que ela precisa fazer, 1 minuto respirando para se acalmar. Se está estressado, está estressada, para! Não precisa mais fazer, calma, respira. Vai ficar 1 hora, 2 horas vendo TV, vai dar uma caminhada na rua, vai conversar com uma outra pessoa que não tem nada a ver com pós-graduação, vai fazer qualquer coisa. Para de pensar na pós-graduação, na dissertação, na tese, por 1 hora. Não deu certo, continua nervoso, fica um dia. Você não vai ser menos produtivo por descansar. Nem um pouco, para falar a verdade. Às vezes a gente é mais produtivo exatamente porque vai parar um pouco e vai descansar. E eu senti que eu estava passando por esse fenômeno do afogamento, da síndrome do afogamento, como eu chamo, porque a minha orientadora me mandou um e-mail a partir de uma parte do texto que eu mandei para ela, do artigo 1, há mais ou menos um mês atrás. Ela me disse assim, Amália, tu tá fazendo retrabalho de novo, tu tá escrevendo do zero algo que tu não precisa escrever, tu já tem o texto. E aí, putz, olha só, de novo eu tô cometendo o mesmo erro que eu cometi há 1 ano atrás. E aí, o que eu fiz? Parei, respirei fundo, fiquei ali 1 ou 2 dias sem mexer na tese, depois eu voltei pro meu diário e comecei a escrever quais eram as atividades que eu podia fazer, o que eu já tinha escrito que eu poderia aproveitar, o que realmente eu precisaria escrever que não tem no meu texto, fiz uma lista de atividades e voltei a usar muito mais o meu diário. E aí eu lembro da pessoa que falou assim, nossa, mas eu vou terminar, eu vou gastar tanto tempo usando o diário que não vai valer a pena. Esse tempo que a gente acha que perde alguns minutos por dia escrevendo no diário, a gente vai ganhar lá na frente, quando a gente acompanhar todo o nosso processo e não cair nessas armadilhas de ter retrabalho, de fazer coisas que a gente não precisa fazer porque em algum momento a gente decidiu que não ia fazer aquilo por algum motivo, mas a gente precisa registrar isso no diário para não correr esse risco de cometer esses erros novamente. Então, eu queria sim até fazer um destaque aqui para você aí que está preocupado, está preocupada com o prazo, com o que você precisa entregar.
Respira fundo por 1 minuto, fecha os olhos, respira fundo por 1 minuto, vai ouvir uma música, vai caminhar, fica paradinho, paradinha, 1 minuto e pensa se realmente o que você precisa fazer é o que você precisa fazer. Se você não está aumentando muito mais aquilo que você precisa fazer, quando na verdade é bem pouquinho. Vou dar um outro exemplo. Hoje de manhã eu tinha que arrumar uma parte do texto para mandar para minha orientadora. Eu separei minha manhã inteira para fazer isso. Sabe quanto tempo eu levei para fazer isso? 30 minutos. E eu achava que eu ia levar a manhã inteira para fazer isso, porque na nossa cabeça as atividades são gigantes, quando na verdade é algo muito simples. Então, para 1 minuto, pega um caderno, lista tudo o que você precisa fazer de uma forma super objetiva, respira de novo, olha o que realmente você pode fazer hoje, olha o que você depende de outras pessoas, olha o que você de repente tem que pensar um pouco mais. Não quero fazer agora, deixa eu pensar como que eu vou fazer isso, porque eu vou fazer mais rápido. Avalia como está o teu processo, porque às vezes é o parar e respirar que vai nos tirar desse que a gente está se debatendo, e aí muitas vezes as pessoas sugerem coisas que são para nos ajudar, e a gente não presta atenção nessa ajuda, entra por um ouvido e sai por outro, a gente acha que essa pessoa não entende nada, essa pessoa não está vivendo a mesma coisa que eu, essa pessoa não faz ideia de todos os problemas que eu tenho. No mestrado e no doutorado, é sim muito complicado. Eu sempre digo, não é um mar de rosas, mas também não é um bicho de 7 cabeças. E, de novo, às vezes é melhor você dar uma pausa de 1 hora para assistir uma palestra ou fazer um curso rápido para aprender a usar uma ferramenta que vai te ajudar a ser muito mais produtivo do que você tentar fazer da forma como você está tentando fazer e continuar angustiado ou angustiada. É mais ou menos isso que eu queria trazer com essa ideia da síndrome do afogamento. Eu me dei conta que eu estava um pouquinho assim, né? Não, minha professora, ela não, né? Minha orientadora, ela não sabe o que eu tô passando e tal, não sei o quê. Quando eu me dei conta, é óbvio que ela sabe. Ela passou pelo doutorado também, ela fez uma tese também. A tese dela tinha 400 páginas, imagina só. Ela tem muito mais experiência do que eu. É óbvio que eu preciso parar e escutar o que ela tá me sugerindo. E foi o que eu fiz. Parei, escutei. E esse momento foi incrível porque eu realmente pude observar que eu não podia botar tudo aquilo que eu já tinha feito fora e escrever do zero. Muito pelo contrário, eu tinha muitas coisas boas para aproveitar e foi o que eu fiz. E nesses dias posteriores a esse choque, assim, né, esse e-mail que eu recebi, esse momento em que eu me dei conta que eu estava passando por um afogamento, e eu, opa, vamos parar, vamos respirar, deixa a minha orientadora me salvar do meu afogamento. E aí eu voltei e consegui produzir muito mais. E eu tô, confesso, muito satisfeita com o texto que eu consegui construir nesses dias, depois que eu me dei conta disso. Eu consegui, assim, de certa forma, dar importância ao que eu já tinha feito, ao que eu já tinha escrito, que antes eu estava simplesmente botando fora. Ouviu o que a minha orientadora me disse a partir da experiência dela, porque ela, assim, tem experiência, e agora eu tô muito mais produtiva, assim, eu vejo que eu avancei muito em poucos dias a partir do momento que eu me dei conta que eu estava passando por uma síndrome do afogamento. Oxigenando o cérebro, você vai ter muito mais clareza de ver as atividades, você vai ter muito mais clareza de ver as possibilidades que existem para facilitar o teu trabalho. Você não está sozinho, você não está sozinha. Aqui no nosso canal tem muitos vídeos para te ajudar a fazer várias etapas da pesquisa, até por isso que a gente produz esse conteúdo para realmente ajudar as pessoas. Mas se as pessoas estão tão desesperadas, não adianta assistir um vídeo, ela não vai entender o que aquele vídeo, o que aquele conteúdo está trazendo de bom para ela. Claro que existem coisas que às vezes a gente sugere que não, ou, né, acontece comigo, às vezes as pessoas me sugerem coisas que para minha prática ou para minha área de pesquisa não vai funcionar. Mas eu tendo clareza e estando com as ideias oxigenadas, para mim fica muito mais fácil até de avaliar essas sugestões, avaliar por que não funciona e a partir dessa sugestão e o porquê não funciona, tá bom. Ok, mas quais seriam as soluções para isso, então? Essa ideia dessa pessoa pode me trazer algo de positivo com relação a outra ideia, pode me dar um outro insight que eu não pensei antes. Tá nervoso, tá nervosa, a lista de tarefas não foi suficiente? Vira a página e faz uma lista de conquistas, tudo que você já conseguiu conquistar até hoje. Faz uma lista de elogios, todos os elogios que você já recebeu até hoje, com relação ao mestrado, doutorado ou com relação a algumas outras coisas.
frases gostosas que você já ouviu de outras pessoas sobre quem você é. Isso ajuda consideravelmente a gente respirar fundo, enxergar todos os degraus que a gente já subiu até hoje e ver que a gente tem muito mais força para subir os próximos degraus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a identificar se você está passando ou já passou por uma síndrome do afogamento, como você superou, ou se você está passando, eu espero realmente que essas sugestões te ajudem a se dar conta disso, parar, respirar fundo e retomar o fluxo, porque eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo, sim. Deixa aqui nos comentários, já passou por isso? Não? Como você conseguiu superar? Se está passando, como você pretende superar, né? Se alguma dica desse vídeo realmente te ajudou a parar, respirar fundo e ver os próximos passos com um pouco mais de clareza, deixa aqui nos comentários, eu realmente adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!